Oi, meus amores! Em nossa última conversa, nós conversamos um pouquinho sobre reencarnação. E eu imagino que algumas dúvidas ficaram. Eu não vou conseguir responder todas as dúvidas hoje, até porque eu não consigo ainda, a minha telepatia não funciona muito bem. Mas a gente vai tentar chegar em algumas questões que são importantes para entender esse fenômeno da reencarnação. E a principal coisa a se pensar, ou melhor, a principal lei a se pensar, é uma lei que a gente conhece dentro do Espiritismo como sendo lei de causa e efeito. O que ela define? Que todo efeito tem uma causa. Tudo aquilo que acontece, acontece por causa de algum motivo. Todas as situações à nossa volta, tudo aquilo que eu estou vivendo ou experimentando, tem um motivo para acontecer. O acaso não existe. Aliás, essa é uma frase que já ficou muito famosa entre os espíritas. O que a gente precisa pensar com relação a isso? 2 pontos de uma mesma conversa. Primeiro, tudo aquilo que eu estou vivendo hoje na minha existência, ou que eu já vivi lá para trás, no meu passado, é porque tinha um motivo para existir. Alguma coisa aconteceu que fez com que aquilo fosse necessário. Da mesma forma, tudo que eu estou vivendo hoje vai provocar reações lá na frente a essa ação que eu estou executando hoje. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente fica com a sensação, e algumas pessoas entendem dessa forma, que tudo que acontece na minha vida hoje é porque numa vida passada eu fiz alguma coisa de certo ou de errado e por isso eu estou passando por aquilo. Então, por exemplo, se eu cair na rua hoje, tem gente que vai pensar, é porque na sua existência passada aconteceu alguma coisa, você chutou alguém, machucou alguém, empurrou alguém e agora você está caindo. Ou então, de outra forma, se eu não consigo parar no emprego hoje, é porque lá no passado eu não sou... Não, as coisas são muito diferentes. Principalmente porque tem algumas situações nas nossas existências que vêm sim definidas de outras vidas. Isso pode ter a ver, por exemplo, com quem são as pessoas que eu vou encontrar e que vão formar a família que eu vou construir nessa existência. Isso pode vir definido. Isso pode já vir definido. Que tipo de profissão que eu vou exercer? Porque tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas tendências. Mas tem muitas coisas que acontecem na minha vida hoje que estão sim dentro da lei de causa e efeito, mas que tem a ver com escolhas minhas dessa minha existência hoje. Do tipo, vamos supor que eu estou com uma crise de estômago, uma dor de estômago muito forte, tá virando quase que uma gastrite. É porque em alguma encarnação passada eu fiz alguma coisa de errado? Pode ser que sim. Mas pode ser também que nos últimos meses eu não cuidei muito bem da minha alimentação. E isso danificou esse meu corpo hoje. E eu estou vivendo hoje o resultado de uma ação provocada por mim. Muitas coisas, aliás, grande parte das coisas que acontecem com a gente nas nossas vidas são resultado de escolhas minhas aqui. Se eu escolhi trair o meu namorado ou a minha namorada, é claro que eu vou ter que arcar com as consequências dessa traição que eu fiz. Se eu escolhi não cuidar muito bem do meu corpo e uma doença vai chegar, é claro que isso é uma resposta a esse descuido que eu tive. Rogério, mas assim, então não tem nada que é definido? Tem, muitas coisas indefinidas, por escolhas minhas. Mas existe uma coisa muito séria chamada livre-arbítrio. Eu tenho direito de escolha, eu tenho direito de ser feliz. E dentro daquilo que é importante para a minha existência, se eu não prejudicar ninguém, se eu não for contra nenhuma das leis divinas que regem o universo inteiro, se não for prejudicar o outro, eu posso escolher e eu vou ficar livre, tranquilamente dentro daquela minha escolha. É diferente, por exemplo, de eu escolher abandonar a minha família e deixar a minha filha para lá. Eu fui livre para escolher? Fui. Mas só que os prejuízos causados na vida dela por causa daquela escolha que eu fiz são responsabilidade minha. E aí a gente gosta muito de lembrar uma frase que nem é espírita, mas que reflete direitinho esse ponto das escolhas. Tem um autor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry.
Chique, né? Bonito. Mas ele escreveu um livro que é muito conhecido, chamado O Pequeno Príncipe. E nesse livro tem uma frase que a raposa fala com o Pequeno Príncipe que é muito séria. Ela explica para ele o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por todo aquele que cativas. As pessoas que são importantes na minha existência, que eu trouxe para junto de mim, que eu conquistei, que eu cativei, eu sou responsável por elas. Se eu machucá-las, eu vou ter que arcar com as consequências disso. Ah, eu vou ter que pagar por esse crime? Não. Eu vou ter que arcar com a tristeza de vê-la sofrendo. Eu vou ter que acompanhar esse processo, talvez, né, de reerguimento dela se fazer forte de novo, e eu vou sofrer com o sofrimento que eu provoquei nos outros. Não existe isso de pagar. A gente não paga nada para ninguém. A gente não paga nada para Deus. Até porque quem somos nós para dever alguma coisa para Deus, né? O que acontece é que existem leis muito claras que estão guardadas na nossa consciência. Quando a gente sai do caminho um pouco, quando a gente escolhe burlar uma dessas leis, eu vou ter que responder pela minha atitude. Da mesma forma que se eu assumo um compromisso e eu quebro aquele compromisso, eu vou ficar com, no mínimo, uma fama de pessoa em que não se pode confiar. Da mesma forma que acontece assim, acontece com as leis divinas. As leis divinas que eu escolher abandonar ou quebrar essas regras vão trazer consequências para a minha existência. E aí surge uma professora fantástica que vem colocar as coisas de novo no lugar que cabe a cada uma dessas coisas e ao mesmo tempo vem ensinar a gente a valorizar aquilo que a gente está deixando de lado. E essa professora se chama dor. Um dia a gente vai conversar sobre ela. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.